Olá a todos, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre por que inteligência emocional é a bola da vez. Por que tá todo mundo falando tanto disso? Inteligência emocional é uma competência, ela é relativamente nova, né? Não é há muito tempo que se fala disso. Hoje em dia, inclusive, já está até virando matéria de escola, graças a Deus. Antigamente, a gente qualificava muitas pessoas pelo QI delas, né? Pela parte racional delas. Hoje em dia, o QI só, ele não é o mais importante. Você sabia que as pessoas que ocupam os melhores cargos hoje em dia nas empresas ou nas organizações, elas não são as pessoas que têm o QI mais alto, e sim as pessoas que têm o QE mais alto? E o que é isso, né? É o coeficiente emocional, é o quanto que elas sabem lidar com aquela emoção que elas estão sentindo. Então, esse é o motivo que hoje se fala tanto nisso, né? As empresas, elas estão buscando cada vez mais pessoas que são emocionalmente desenvolvidas para fazer parte do time, do quadro delas. Todo mundo acha que você ter uma inteligência emocional desenvolvida é você não sentir aquela emoção. É você conseguir fazer com que aquela emoção não venha. E isso não é possível. As nossas emoções, elas são uma descarga energética, é um mecanismo automático do nosso corpo que dispara reações neurobiológicas na gente. E essas reações, elas provocam estímulos tanto físicos, né, quanto químicos, e geralmente elas são causadas por fatores externos, na grande maioria das vezes, né? Então, o que é? A emoção vem. A gente sempre achava que nós éramos seres racionais que sentiam emoção, e não, nós somos seres emocionais que temos razão. Então mudou um pouco, a gente conseguiu entender que nada que você faz racionalmente é totalmente desprovido de uma carga emocional. Então, já que a emoção ela vem de qualquer maneira, a gente não consegue impedir que ela venha, né? A gente precisa, você ter uma inteligência emocional desenvolvida significa você aprender a lidar com isso que veio, aprender a digerir essa emoção que veio e você responder a ela em vez de reagir sem pensar. Então essa aqui é a grande diferença entre uma pessoa que tem uma inteligência emocional desenvolvida ou não. É como você responde às emoções que vêm. Porque muitas vezes o nosso corpo foi feito, o nosso cérebro foi feito para ajudar a gente nessa parte de reagir às emoções que chegam. Porque se a gente fosse parar para realmente pensar em tudo que a gente está fazendo, tudo que o nosso cérebro precisa processar para a gente conseguir viver, a gente não teria energia suficiente para isso. Então, o nosso cérebro está sempre feito para economizar energia e para responder no modo automático. Então, você ter uma inteligência emocional desenvolvida significa que você consegue desligar essa parte automática e ligar a parte racional do seu cérebro. E é muito engraçado, né? Porque se eu perguntasse para você se você entraria, vamos supor que você esteja em algum lugar, vamos supor que você está no interior, e aí você tem que voltar para São Paulo e manda um helicóptero te buscar. Você fala, putz, que legal, vou entrar num helicóptero, vou chegar em São Paulo rapidinho. E aí você percebe que tá vindo uma mega tempestade, que vai ficar preto o céu. A hora que o helicóptero chega, o piloto vira para você e fala assim, olha, eu não tenho total capacidade de pilotar essa máquina, eu sei pilotar ela 60%, eu não sei pilotar ela 100%. Você entraria nesse helicóptero com esse cara, com esse piloto? Provavelmente não. E o que a gente faz, todos os dias a gente entra numa máquina muito mais complexa do que um helicóptero, que é o nosso cérebro, sem saber, sem ter a menor noção de tudo que ele pode fazer pela gente. Então o nosso cérebro é capaz de se modificar e ele é capaz de aprender e ele é capaz de se desenvolver contanto que a gente queira, né? Então essa aqui é a grande diferença entre o QI e o QE, né? O QI, ele é racional, ele é geralmente mensurado através de métricas de matemática, de lógica, de processos racionais. E o QE, não, o coeficiente emocional,
Ele é o quanto você sabe, o quanto você consegue identificar o que você está sentindo, o quanto que você consegue usar isso e a seu favor, para que você tenha uma resposta mais positiva e para que você tenha mais produtividade, para que você tenha mais um monte de coisas que você pode ter quando você tem uma inteligência emocional desenvolvida. Então é por isso que tá todo mundo falando disso, principalmente agora, né, nessa época de pandemia que a gente tá, porque a gente foi privado de muitas coisas. A gente está vivendo muitas incertezas. Cada uma dessas incertezas e dessas instabilidades que a gente está vivendo vão causando emoções na gente, né? Então, antes da pandemia, isso já era uma coisa muito presente na vida das pessoas, né? A gente já tinha, a gente chama de mundo VUCA, né? Esse mundo que a gente fala que esse crescimento exponencial de tecnologia e de desenvolvimento, que o nosso cérebro já não era capaz de acostumar, ele já não é capaz de entender. A gente não foi desenvolvido para entender essa exponencialidade, tanto que essas empresas tecnológicas, a gente acha que isso aqui é o auge que vai ter, dá 4, 5 anos, aquilo lá já está ultrapassado, já, mas o nosso cérebro não sabe onde a gente vai chegar. Então, a gente já tinha uma certa ansiedade, uma certa incerteza antes da pandemia. A pandemia, além desse avanço exponencial tecnológico, ela trouxe pra gente muitos outros fatores de medo, de risco. A gente não sabe se a gente vai estar empregado amanhã ou não, a gente não sabe se a gente vai estar conseguindo pagar nossas contas ou não. A gente tá isolado, o que pro ser humano é você tirar uma necessidade básica. Nós, seres humanos, fomos feitos para viver em bando. Então, quando você isola alguém, você gera uma tristeza, talvez uma depressão, uma tristeza que pode desencadear em uma depressão. E a gente tá com muito medo em relação à saúde, ou medo de perder algum ente querido, alguma coisa assim. Então, a gente tá numa fase que a gente tá com muitas perdas, né? E a inteligência emocional, ela faz com que você consiga lidar com isso tudo de uma forma muito mais saudável e mais produtiva. Uma vez me perguntaram, logo no começo da pandemia, eu tava com um grupo de coaches, de pessoas que estudam sobre inteligência emocional, e aí a gente tava lançando uma discussão que falava... porque a pandemia ela vai ficar pra história, né? Então, por exemplo, eu que sou mãe, a minha filha ela vai me perguntar o que eu fiz durante a pandemia, né? Como que foi? Ela vai querer saber, ela vai estudar na matéria da escola a pandemia. E aí, o que eu vou querer contar pra ela? Qual é o legado que eu vou querer ter deixado, né? O que eu vou falar pra ela? O que eu fiz, né? Eu fiquei depressiva em casa, eu tentei me virar de uma outra maneira, o que eu fiz de produtivo durante a pandemia? E você ter essa noção e você conseguir entender e você conseguir ressignificar as emoções que você sente, mesmo as que a gente julga como negativas, que pra mim não tem emoção negativa ou positiva. Todas as emoções, elas vêm pra gente por alguma razão e se a gente consegue compreender qual é essa razão, a gente consegue usar ela a nosso favor, né? Então, o que eu ia querer deixar na pandemia, né? O que eu ia querer ter feito? E no final das contas eu acabei, mais pra frente eu vou contar pra vocês, mas eu acabei desenvolvendo um curso sobre inteligência emocional que eu vou disponibilizar online, que eu nunca talvez teria parado pra fazer, porque minha agenda era muito corrida antes. Se a gente não tivesse tido que de repente virar tudo online, coisas que a gente achou que fosse acontecer daqui a 5, 10 anos, tiveram que acontecer em meses, né? Então, por isso que estamos falando tanto disso, né? E como que a inteligência emocional ela pode te ajudar? Isso vai ser uma série de vídeos que eu vou fazer, de uma série de masterclass, ou de como vocês quiserem chamar, que eu vou fazer pra vocês, e eu vou soltando devagarzinho nas minhas mídias sociais, que vai explicar um pouquinho, passo a passo, de como você vai fazer. Que eu gosto de contar o como, né? Não adianta você contar que a pessoa tem que fazer, o que ela pode fazer, mas aí, ou o que ela é capaz de fazer, mas aí você não conta o como, né? Então, e aí eu vou contar um pouquinho como a gente pode fazer para usar a inteligência emocional a nosso favor e como a gente pode fazer para
aprender a se conhecer melhor, a se controlar melhor e a ter melhores relacionamentos, melhor desempenho. A gente tem pessoas que têm uma inteligência emocional desenvolvida, ela tem uma habilidade de integrar pensamento e sentimento, sempre para otimizar resultado. Ela é uma pessoa muito mais motivada, porque como ela entende o que ela está sentindo, ela não se abala tão fácil pelas coisas que vêm, ela consegue dar um nome para aquilo, né? Hoje a gente acha que sabe, mas a gente não sabe dar um nome para as coisas que a gente sente. Então, ela é uma pessoa mais motivada, então ela consegue ser muito mais persistente e ela consegue superar os objetivos e atingir a meta, qualquer meta que você se propôs, porque ela entende esse processo, ela entende as frustrações que podem acontecer no processo de uma forma mais produtiva. Uma pessoa com uma inteligência emocional desenvolvida consegue também controlar os impulsos e assim ela guarda pela satisfação dos próprios desejos. Então ela consegue às vezes entender que aquele desejo dela não é uma coisa momentânea, não dá para ser já. E ela lida muito bem, muitas vezes não dá pra ser já, né? E ela lida muito bem com esse caminho que ela tem que percorrer entre o que ela quer e a hora que aquilo vai acontecer. Geralmente tem um melhor estado de espírito, são pessoas que têm espírito mais leve, porque elas sabem ressignificar as coisas que acontecem com ela. Elas são mais empáticas, elas têm mais empatia com as outras pessoas, porque elas conseguem muito mais facilmente, como elas se conhecem muito melhor, elas entendem muito melhor o que elas estão sentindo, elas conseguem muito mais facilmente tentar se conectar com o que o outro está sentindo, né? E hoje em dia a gente precisa de muita empatia para conseguir sobreviver a esse mundo louco que a gente está vivendo aqui. E são pessoas que, quando tem uma tomada de decisão que tem que ser feita, elas conseguem impedir que a ansiedade interfira no raciocínio lógico delas. Porque muitas vezes a gente tem que tomar alguma atitude, a gente tem que raciocinar alguma coisa e a gente tá tão ansioso por aquilo ou tão ansioso com a situação inteira que a nossa decisão, a nossa tomada de decisão, ela fica prejudicada pelo fato de que a ansiedade está tomando conta. Então você toma decisões muito mais certas quando você tem, muito mais pensadas quando você tem uma inteligência emocional desenvolvida. E a outra coisa também que acontece muito são pessoas muito mais focadas. Elas passam pelo processo, elas conseguem ter mais foco, elas têm mais disciplina e consequentemente elas têm mais produtividade. E aí, quando a gente vai falar um pouco de inteligência emocional e trabalho, né, que não é uma habilidade que a gente só vai usar no trabalho, é uma coisa que você vai usar na sua vida inteira, em todos os sentidos, mas quando a gente fala um pouco sobre inteligência emocional e trabalho, tem um estudo que diz que 58% do desempenho de qualquer atividade que qualquer pessoa vá fazer está relacionado com inteligência emocional. Então, quando você vai fazer qualquer atividade racional, existe uma parte emocional que está envolvida naquilo, né? E o nosso cérebro tem uma capacidade tão grande de desenvolvimento e de trabalhar a nosso favor, que tem um estudo que eu gosto muito de contar, que é um estudo americano, que eles pegaram 100 pessoas e eles foram fazer um teste sobre arremesso de 3 pontos de basquete. Então eles pegaram essas 100 pessoas, eles colocaram essas 100 pessoas em uma quadra e eles colocaram essas 100 pessoas para fazer o arremesso de 3 pontos para ver quantas pessoas conseguiam fazer o arremesso. Separaram essas pessoas em 2 grupos e fizeram essa contagem, né? E aí, depois de um mês, eles iriam refazer esse teste e eles deram um mês para essas pessoas treinarem. Metade das pessoas treinaram fisicamente, eles foram na quadra e eles ficaram arremessando bola fisicamente durante um mês para aprender fisicamente, na hora ali, como que você fazia para arremessar uma bola e fazer uma cesta de 3 pontos de basquete. As outras pessoas, o outro grupo de 50% não pegou na bola. Eles
ficaram imaginando, eles fizeram todo um processo mental de respiração, de posicionamento, de qual era o movimento que eles deveriam fazer, como eles imaginavam que era o peso da bola, de concentração, de meditação. Eles começaram a colocar a mente deles para funcionar, imaginando que eles estavam fazendo uma cesta de 3 pontos. Quando eles colocaram as pessoas de novo, né, depois de um mês, que eles juntaram todo mundo, as pessoas que treinaram fisicamente melhoraram 32%. As pessoas que treinaram mentalmente melhoraram 25%. Ou seja, o nosso cérebro, a nossa mente tem uma capacidade gigantesca de trabalhar a nosso favor. Imagina se você se você junta esses 2 tipos de treinamento, o físico e o mental, qual era o tamanho, qual era a porcentagem que essas pessoas teriam tido em relação à melhora deles. Então, a gente tem, o nosso cérebro, ele é muito complexo e ele é muito capaz de trabalhar a nosso favor, né? Um outro exemplo que eu gosto sempre de dar, uma vez eu fui convidada para trabalhar com um oncologista, eu acabei não indo, mas eu tava com muitos outros projetos e eu não consegui fazer, mas eu fui convidada para trabalhar com esse oncologista para fazer coaching para pacientes que estavam passando por quimioterapia. O que ele dizia para mim, né? Qual era o argumento dele? Por que coaching para essas pessoas, né? Porque a quimioterapia, ela tinha um processo, né? Então, tinham fases em que aquela pessoa, ela ia passar de qualquer maneira. E, então, sei lá, no 10º dia, ia ter uma queda ia ser a segunda sessão, e ela ia, não sei, tô chutando, que eu não me lembro muito bem quais são os fatos, mas ela ia ficar mais enjoada, ia começar a cair o cabelo depois de tanto tempo. Então tinha, e ele dizia que antes de abrir o resultado da biópsia do paciente, que ele falou que era muito difícil de errar, mas que ele já quase sabia quem ia sobreviver, quem ia vencer o câncer ou quem não ia, só pelo estado emocional que aquela pessoa entregava o exame para ele. Tinha muita gente que vinha e falava assim, olha, doutor, tá aqui, deve estar horrível, mas eu vou sair dessa. Quem tinha esse pensamento de eu vou sair dessa, o cérebro funciona de uma maneira em que você realmente consegue sair dessa. E versus as pessoas que entregavam já entregavam o resultado já meio que entregues à doença, e aí elas ficavam com menos força, né? Menos força para lutar, o corpo tinha menos força para lutar, né? Então, é muito poderoso, nosso cérebro é muito poderoso, e por isso que a gente tá falando tanto de inteligência emocional, porque sem a inteligência emocional, sua parte racional, ela não funciona direito. Pessoas que são promovidas, 75% das pessoas que são promovidas, dos colaboradores que são promovidos pelos gerentes, são pessoas que têm inteligência emocional desenvolvida. Empresas que precisam de fidelidade de cliente, né? Uma empresa que tem uma filosofia com uma inteligência emocional desenvolvida, ela consegue aumentar a proporção de fidelidade de 8% para 40%. Então existem inúmeros benefícios, né? E nosso cérebro é tão poderoso e a gente não sabe usar ele. Então é por isso que eu resolvi finalmente parar e explicar um pouco para as pessoas o que é isso, né? Por que disso? Já que é um assunto que eu venho estudando já faz algum tempo. E dentro dessa minha jornada de estudo, tem o pai da inteligência emocional, que chama Daniel Goleman, é um americano, e ele diz que de 80% a 90% das habilidades que diferenciam os profissionais de alta capacidade são emocionais. Então, se você for ver os grandes líderes, gestores ou pessoas que convivem com muitos outros colaboradores dentro do ambiente de trabalho, essas pessoas, elas precisam resolver pepino, principalmente quem tá em cima, né? Você gerir, né? É você constantemente resolver problema.
quando você está resolvendo o problema, você tem que ter uma tomada de decisão mais assertiva, principalmente numa época de pandemia como essa, né? Os líderes estão sofrendo muito porque eles têm que resolver coisas, decidir coisas que eles não têm dados o suficiente para conseguir fazer. Então você tem que ter uma inteligência emocional bem desenvolvida para você poder separar o que é emoção que não faz parte daquilo para o que realmente é significante, o que realmente tem que ser levado em consideração. Então é isso, eu vou tomar eu vou começar a soltar essa sequência de masterclass ou de bate-papo, não sei como vocês querem chamar, explicando um pouquinho sobre o passo a passo, né? Agora, primeiro eu dei um geralzão sobre o que é a inteligência emocional, por que ela é tão importante pra gente, por que tá se falando tanto disso, né? Então, a gente só dando uma recapitulada, a gente sente emoção, a gente não consegue deixar de sentir e a ideia é você conseguir entender qual é aquela emoção, o que é aquela emoção, dar um nome pra ela, que a gente acha que sabe, mas a gente não sabe, a gente junta todo mundo no mesmo grupo, a raiva é um grupo enorme, a tristeza é um grupo enorme, a ansiedade é um grupo enorme e tem várias coisas, tem várias outras emoções que estão destrinchadas dentro desses grandes blocos, né? Então é você entender o que é, saber dar nome para aquilo, entender com qual frequência você sente aquilo, né? Para você ver se isso é um padrão seu ou não e como que você vai responder de uma forma mais inteligente aquilo que você está sentindo para que você consiga otimizar resultado e para que você consiga ter uma vida mais produtiva e que você consiga tomar conta, né, tomar posse da sua vida, que a gente fala que você toma as rédeas, né, toma o controle de volta. Então eu espero vocês no nosso próximo encontro e eu vou contar um pouquinho sobre como o nosso cérebro funciona, para você entender qual é o caminho que a emoção faz quando ela chega pra gente e como que a gente consegue ligar e desligar a parte racional e a parte emocional do nosso cérebro.